Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, em ambas às 11h30 da noite. altv.com.br, TV Guarulhos, 11h30 da noite. À sua disposição, WhatsApp 974012235 e um telefone do estúdio aqui da Rádio Trianon, 3289-3580. Nesta terça-feira, participando conosco, o empresário Ciro Moura. Prazer tê-lo aqui, doutor Ciro Moura. O desejo é todo meu, Zanton Pé. Boa tarde, ouvintes do programa. Eu faço sempre confusão, você não me explica, me deixa desapoiado. Gente que fala. É a primeira vez que você vem É a primeira vez, porque eu sou um sujeito novo, estou começando hoje. Ciro, presidente estadual do PTC. PTC é partido da turma do Ciro, que sou eu. Perfeito. Quer coisa mais clara nós não podemos falar. Mas posso falar mais? Partido da turma do Clodovil. Não é no momento, mas boa tarde a todos. O momento nem é oportuno para que se fale de políticas, de candidaturas e tudo mais. Senão ele vai ser processado pelo próprio partido dele. Os candidatos candidatos dele correm sério risco nessa atual legislatura, nessa legislação atual aí. Raul Jafé. Que alegria, viu? A voz é extremamente identificada com a Rádio Trianon. O DNA da Trianon, a segunda frase do nosso querido Jaime, né? Queria cumprimentar essa mesa dileta de amigos que temos aqui. E você, como sempre, com o brilho de sempre nos dando a sua aula com essa voz maravilhosa. Você é muito gentil. Economista, professor Odilon Guedes. Bom tê-lo aqui, Odilon. Tudo bem, Zancopé? Queria agradecer o convite para vir aqui novamente, discutir os problemas do país. São muitos na cidade. Prazer muito grande. Por que alguém com um parlamentar tão brilhante como você desiste da... porque... Exerceu 2 mandatos na Câmara Municipal. Inclusive eu falo com a maior honra. O Maluf não pôde sair do Brasil por minha responsabilidade. Nós fizemos uma fiscalização rigorosa da gestão Maluf e não era um problema pessoal. Você examina o orçamento para valer, que é o que eu defendo, viu, Zancopé? Todos os governos tinham que deixar ultra transparente as contas públicas, mobilizar a sociedade para controlar os equipamentos públicos, hospitais, escola. Por exemplo, a APM na escola, saber quanto é que custa a reforma, o professor está indo nos hospitais, porque aí você vai melhorar o país, vai combater a corrupção. E eu fiz isso direto, eu tinha uma equipe de alto nível e a maioria das ações que o Ministério Público executou contra o Maluf, fui eu que entrei no Ministério Público. A minha equipe, não era? Eu entrava porque era o vereador, mas era um trabalho de equipe. Mas porque a gente fazia um trabalho rigoroso de fiscalização. Eu acabei, não me reelegi. Depois, hoje, o PT, inclusive eu saí do PT já faz 11 anos, né? Eu sempre lembro, eu fui fundador do PT, mas a direção do PT traiu o que a gente se propôs a fazer. E aí o PT virou. Quer dizer, no começo do PT, todo mundo ajudava, dava dinheiro, fazia campanha, ninguém comprava nada. Aí, quando eu me candidatei à reeleição, aí a coisa já precisava de dinheiro. E como eu sou professor, aliás, eu nunca deixei de dar aula, mesmo quando era vereador, aí mudou. E depois você vai se distanciando, aí você vai ficando... Publicitário Marcelo Montoni. Prazer tê-lo aqui, Marcelo. Prazer, Zancopé. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Nem sei que horas são agora. Boa tarde. Boa tarde à mesa. Atrasou um pouquinho aí por conta do horário político. Você é especialista em marketing digital. Sim, marketing digital. Daqui a pouco você explica pra gente. Tudo que é relacionado à campanha, tanto política, não política, produtos, lançamentos na internet, né? Tudo que é dentro do ambiente digital. Redes sociais e relacionamento entre as pessoas no ambiente digital. Perfeito. O assunto de hoje, sem dúvida alguma, é o impeachment de Dilma. Após longa explanação pela presidente afastada Dilma Rousseff e de suas respostas às perguntas dos senadores, processo de impeachment chega à reta final. Ciro?
Bom, boa tarde a todos. Eu comecei, fiz brincadeira, porque eu prefiro ir decidir assim. Eu levo a vida a sério, brincando, que é mais divertido. Leve a vida brincando, senão brincando a vida nos leva. Eu levo a vida a sério para que não aconteça isso. Aí, hoje colocar o assunto impeachment, eu que gosto de contar muita história, vou tentar ser conciso. O Brasil, por alguma razão, que eu não me sinto em condições de avaliar, decidiu por isso. E acho que ela vai embora. Porque o Brasil decidiu. Não eu, nem os políticos, nem absolutamente nada. Talvez até por algum motivo, Dilão, vou colocar você no meio da confusão, que fez você um dia sair do PT. Não era assim que era. Não, Nós estávamos juntos. De repente virou essa história que você contou. Então você é que homem sério, de conduta. Nós não somos novos, né? Somos antigos, já tinha esquecido, nós somos antigos. Não, você é seminovo. Não. Eu sou antigo. Jurássico, Acabou. né? O cara pede para eu ensinar. Eu só conto história. Não pode falar antigo, tem que Se eu falar contar a sua, vintage, tá moda. você está morto. Cuidado, hein, pelo amor de Deus. Por quê? Não me comprometa. Você que está seminovo. Você está fugindo do assunto. É Qual o é? impeachment do momento da presidente Dilma Rousseff. Para mim é página virada. Ela vai embora. Então, por página uma virada. decisão. O dia todo ontem lá no Senado, hoje... Acho que os senadores estão pagando, dessa vez eles estão trabalhando para valer, hein? Dessa vez o dinheirinho tá bem ganho, aqui, viu? Porque não é brincadeira aguentar aquela encheção, porque já torrou o negócio. Pago, eles têm cansa, salário. né? Aquilo cansa. Mas tá tudo pago. E repetindo Tá tudo pago. tudo, e repete, e um redundante, outro fala, a pergunta é repetida, a resposta é repetida, a tréplica é repetida. Não sai disso, é uma coisa terrível. Agora, o que eu acho, na minha opinião, que a pior coisa é que não se poderia admitir, eu não entendo como o presidente do Supremo, que está presidindo a casa, que está presidindo agora, nesse momento, a casa, que é o ministro Lewandowski, pode admitir a palavra golpe. Porque isso significa dizer que o Supremo Tribunal Federal está conivente com golpe. Quer dizer, isso que eu acho que é uma ofensa muito grande. Querer dizer que o Senado, o Congresso está num golpe, até se aceita, entre os seus pares estão discutindo. Agora, que o Supremo Tribunal Federal, após tantos meses, vem dando aval a um golpe, isso é uma ofensa que eu não sei por que o presidente Supremo e até os próprios membros do Supremo estão admitindo. Mas aí ela tem liberdade de... Mas você está ofendendo o Supremo. Mas aí você está ofendendo o Supremo de golpista. Eu acho que golpe é brincadeira, é coisa séria. Quem deu o golpe? Nós que demos nela ou ela que deu na gente? Pelo resultado da economia, você vê quem que deu em quem, né? Eu acho que são duas questões. Primeira, o governo Dilma foi muito ruim, tá certo? Ele causou um desemprego enorme. Inclusive, no segundo mandato, ela nomeou Joaquim Levy, que era um economista do Bradesco, se aliou ao mercado financeiro, traindo o que se propunha a fazer o PT. E cortou, quer dizer, os dados, aí eu acompanho os dados macroeconômicos, cortou verbas na educação, saúde. Em 2015 pagou 500 bilhões de juros. Então, esse motivo levou o país a uma crise muito grave, um desemprego muito grande, queda de renda dos trabalhadores. E, logicamente, é responsabilidade do governo. Agora, na minha avaliação, ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Acho que são coisas diferentes. Eu sou o maior crítico do governo Dilma, saí do PT, critico o PT. Agora, ela não cometeu. A gente precisa separar as coisas pelo seguinte, senão fica à vontade do freguês. Entra um governante lá, prefeito, governador, que a maioria da Assembleia Legislativa ou da Câmara não gosta, vamos tirar o cara. Então eu acho que ela não cometeu, porque ela não roubou. A tal dos créditos que ela fez, primeiro que eu acho que, veja, essencialmente, o Banco do Brasil, ele é a ponta do governo para, por exemplo, financiar o Pronaf lá, que são recursos para os agricultores. E o governo repassa para o Banco do Brasil. O governo demorou para fazer isso, tá? Que aí virou crime, que foi feito pelo Fernando Henrique, foi feito por todo mundo. Tá certo? Então, mesmo que foi
um erro, você vai caçar um presidente por causa disso? Ah, caça. Então, não, mas veja. Sim, caça. Então, pera um pouquinho, Raul. É sério. Tá, é sério, mas o que Fernando Henrique fez. Não, mas peraí, tem um limite de tempo. Veja o seguinte. Uma coisa é fluxo de caixa, outra coisa é ficar um ano e meio sem pagar, que é isso. Então vamos lá, só para ver. 55 há 8 meses atrás, a disputa no PSDB para ver quem ia disputar a eleição ou ir para o governo era o Aécio, o Alckmin e o Serra. Como o Alckmin queria eleições, porque aí ele tinha condições de ganhar, ele deu uma declaração que eu vi e li há cerca de 8 meses atrás, dizendo o seguinte, que se fosse levar em consideração a taxa da pedalada, a maioria dos governadores tinham que ser caçados, porque ele estava defendendo na época que o Tribunal Superior Eleitoral caçasse a Dilma e o Temer junto. Como ele não conseguiu, ele ficou na dele. O que eu estou querendo dizer é isso. Então, no meu entender, não quer usar o nome de golpe, quer dizer, o que está se fazendo é um procedimento irregular contra a presidência da República, que é ruim, não estou discutindo, que infelizmente nós vamos ter que esperar, teríamos que esperar até 2018 para colocar outra no lugar. Segundo, eu já falei isso aqui várias vezes, a reeleição no Brasil foi o maior desastre que se fez. Concordo. E foi o quê? O senhor Fernando Henrique Cardoso, que foi denunciado, como é que chamava lá o ministro? O Sérgio Mota foi denunciado que compraram tudo quanto é deputado para passar. Isso que foi um desastre, porque você tem uma eleição, acabou, o cara vai embora para casa. Agora com a reeleição, todo mundo é eleito e já fica aí discutindo como é que vai se manter no poder. Tá certo? Agora, veja, qual é a emenda? É o seu Temer, que pelo amor de Deus, o cara já se propôs a congelar por 20 anos educação e saúde aqui no Brasil. Eu sou professor. A educação no Brasil é um desastre e vai se congelar os gastos. Não, é isso aí. Isso não é proposta. Para isso é que serve o Congresso. É o Congresso é que tem que discutir. Olha, viu, Raul, eu acabei de publicar esse mês, viu, Zangopé, saiu o Le Monde Diplomatique, tem um artigo meu que eu mostro que não tem déficit na Previdência. Não é porque eu acho. Eu pesquisei e mostrei as fontes de financiamento, os gastos, etc. A única área que tem déficit é a Previdência Rural, tá certo? Que no mundo inteiro tem. Veja, aí o Temer me tira a Previdência do Ministério da Previdência e Assistência Social e coloca no Ministério da Fazenda, que é comandado por um banqueiro ligado ao capital internacional. Isso não é que eu estou exagerando, é só ver o currículo do atual ministro da Fazenda, coloca no Banco Central o economista do Itaú, tá certo? E é o desastre que vem por aí. Veja, o Brasil não aguenta mais esse tipo de política. Não aguenta mais. Não dá para vir com essa conversinha fiada. Dizer que eu sou publicitário. Agora, o que eu vejo como publicitário e um cara de internet, cara de marketing digital, que analisa as relações das redes sociais, é que está muito polarizado, mas eu vejo que falta muita informação de todos os dois lados. Isso aí, fundamental isso. As pessoas, você colocou muito bem, as pessoas ficam repetindo o que elas ouvem no rádio e na televisão sem o mínimo filtro, tá certo? Lados, eu acho, dos dois lados, o que a gente precisa pegar são, quando eu estou discutindo a Previdência, não é que eu achei, ou qualquer outro dado, você precisa pegar dados primários e na fonte. Porque senão você fica ouvindo aí os economistas, etc., os caras repetem o que não interesse deles. Quando as redes de televisão ou rádios entrevistam economista do mercado financeiro ou de consultoria, mas a verdade, nem da Fiesp, viu? Nem da Fiesp eles entrevistam mais, porque a indústria no Brasil está cada vez diminuindo, então é só quem manda os grandes bancos. Esse é o problema. E isso vai levar a gente cada vez mais pro buraco. Eu concordo com você, mas o grande problema da Dilma, o âmago da questão, é a questão que foi tirado o Collor também na época. No fundo, por quê? Enquanto se achava que o Collor ia fazer um belíssimo governo, tal, quando houve aquela decepção, tomou o dinheiro de todo mundo, o povo, em geral, já tomou bronca dele e vamos tirá-lo. Então tiraram ele até, na verdade, por uma Fiat Elba. Você entendeu? A Dilma, havia 40 processos de solicitação de impeachment dela pelos mais diversos motivos. Foi escolhido aquele que, segundo se achava, era indefensável pela lei de responsabilidade fiscal, que eu não vou aqui discutir, está sendo discutido altamente lá no Congresso, se ela é válida ou se ela não é, se ela infringiu, se não infringiu. Mas era o jeito de fazer isso. Você acabou de falar uma coisa muito parecida. Se nós não entendemos, você acabou de me dizer, porque eu ouço, tá? Você falou, olha, realmente, não sei o quê. Tem um déficit na Previdência Rural. De quanto é?
Como é que nós vamos resolver? Então tem déficit. Mas não, veja, Mas tem sabe por quê? déficit. Então eu vou te dar um exemplo. Sabe por que Só um tem detalhe, déficit? Só um detalhe. Espera um pouco. Ciro, eu que não sou economista, sei que nunca ninguém contribuiu na Previdência Rural. Lógico, é esse o problema. mas eu quero E falar a o Constituição, pode ser Ciro, necessidade. Ciro, escuta. O Collor sofreu impeachment, eu acho que você gostou. Lógico que eu Claro gostei. que O gostou. cara Da Dilma, corrupto. não. Não é da turma veja, dele. mas a Dilma. E o Veja, Collor não foi é. o quê? A Dilma não é da minha Uma turma. época. Me desculpa, Mas deixa eu como deixar claro. Ué. A Dilma é um governo horrível. Então tinha O que sair, PT isso aí, não né? tem. Tem Por que causa que sair. senão todo dia nós vamos Odilon, ter presidente. escuta, Que isso? Odilon, no fundo, eu vou fazer uma, De jeito eu vou nenhum. fazer uma comparação Collor foi chula. embora. Eu vou fazer uma comparação Ele chula, se mas é que nem comprou uma time de Elba. futebol. Não é? Fala Você aí, entendeu? lógico que não Pô, é. o sujeito vai lá, Desculpa. começa a perder, perder, tá bom, destruir tá o time, bom, vai pra tá segunda bom, divisão, tudo todo bem. mundo quer cabeça. O povo decide. Se o povo decidiu errado, ele tem direito de voltar atrás. Pô, claro que tem. Me desculpa. A gente vai aguentar mulheres esculhambando o Brasil por mais Por tantos acaso o anos. Temer vai Não ser. sei, não sei, O Temer não vai sei. ser pior. Bom, O Temer vai ser não é pior, só- pessoal. eu duvido. Gravem Eu duvido. o que eu tô Pior que falando. isso não vem, duvido. Gravem o que eu tô Pois falando. pode gravar o que eu tô falando também. Pior impossível. Tá, então tá bom. amigo do Vai Zancopé, mas diminuir. não consegue. Viu, Não, Zancopé? não, Escuta, desculpe. escuta um pouquinho. É isso. O que eu tô falando não é que eu inventei, tá? Nos jornais, e o Temer falou, eles querem congelar gasto com educação e saúde, fazer a reforma da Previdência. Tem várias notícias do jornal desse. Por exemplo, saiu na Folha domingo que as verbas para acabar com o analfabetismo no Brasil foram paradas. É isso que é o governo. Vão privatizar, veja, vão vender parte do pré-sal. Os Estados Unidos invadiu o Iraque para pegar petróleo. Aqui nós vamos entregar. Não, diz E que eles nós descobrimos. só vão entregar partes do pré-sal que a Petrobras não conseguiu Mas que explorar. é isso, de jeito nenhum. Isso daí, veja que me desculpa. Aí é Raul, ideologia, isso desculpe, não é não é ingenuidade tua, é ingenuidade. É acreditar em Papai Noel. Você acha que esses caras estão aí pra quê? Não vamos ser ingênuos. Você tem um esquema de dominação, de exploração no Brasil. O governo federal, o governo Dilma, pagou no passado 500 bilhões de juros. Que foi para os bancos, para os aplicadores do mercado financeiro. Isso é o maior absurdo do mundo. E ninguém discute, não tem uma notícia na televisão. Que é isso que eu estou falando. Veja, Dilon, que daqui a 2 anos e meio, 2 anos e pouco, se escolha outro presidente. Então, mas- O povo é que tem que escolher o seu governante. E se o povo escolhe mal, ele vai pagar por isso e também tem o direito de tirar o próximo, ou a próxima que Eu seja. não estou defendendo o Você governo vai fazer Dilma. essa é a Muito antigo, democracia. né? Esse que é o ponto. A democracia é muito isso. antigo. Viu? O povo Viu? não está entendendo mais Veja, nada. veja, se você tivesse no parlamentarismo, tudo bem. Tanto que na Espanha vai ter a terceira eleição em um ano, porque eles não conseguem fazer maioria na Câmara lá federal deles para escolher o Faltam primeiro-ministro. 3 votos, não É, veja, vamos fazer 3 eleições. Se aqui fosse parlamentarismo, tudo bem. Sai o primeiro-ministro, a Câmara se reúne. Se não conseguir ter maioria, faz outra eleição. O Brasil é presidencialismo. Aí sim, O vamos Fernando- mudar pra Ó, isso, pessoal, né? o Fernando Trabalhar pelo Henrique, pelo o Fernando parlamentarismo. Henrique enterrou o Brasil em 1999. Eu tô falando, não é quem vem. Um desemprego enorme, inflação em 2002, 1000 problemas e ele continuou. Ué, porque tinha que continuar, ele foi E eleito. o Lula achou muito bom, tanto é que continuou. Por que não pera aí. procurou um novo plebiscito Vale. para o parlamentarismo? Como próximo presidente agora, se for o Temer, Não, mas por que ele não, tá não parecendo procura ver discussão outra vez? Corinthians e Palmeiras. Turma, o negócio é o seguinte: a Dilma não pode, o Collor foi ótimo. E o próximo, o Fernando Henrique, não caiu. Porque ele teve apoio político para não cair. lógico. Quem O Lula não também errou? não caiu. O Lula também. O Lula, eu sou um Lula cara também. Mas novo. o Lula foi um fruto de uma boa situação. Certo ou errado, Mas o Lula a economia também- o estava Lula agradando também o pessoal. também Não, houve. houve, claro. Tanto é que esses déficits, Também essas houve coisas todas que ameaça aconteceram, de impeachment na verdade ao Lula. começaram no Isso governo é a regra Lula do também. jogo. A todos. Quer dizer, a Dilma É, pegou ué. um bonde andando pesado também, vamos colocar. Mas, naquele momento, para a população, é como você estava falando, o time estava ganhando. Então o time estava ganhando, ninguém estava vendo a bola que batia na trave e não entrava, ninguém estava vendo. No momento que começou a perder, o povo se revolta e quer que troque o Espera, eu treinador. só É o queria que... entender. O impeachment do Collor foi golpe ou não? Ou só o da Dilma? Na mesma linha de pensamento, golpe também. Pronto. Não, mas veja, É isso, olha, Mas veja, veja, o cara não é foi aqui, ó, eleito eu quero repetir. com voto do povo. Também foi. Eles Eles votaram acham que nele foi pra eleito ir o embora. voto disso. É uma mentira, ele Tudo nunca bem, entrou só em que a algo. Dilma Hoje não é que era são pesos acusada de medidas diferentes corrupção. pra cada Mas coisa, o né? Collor é. Decisão política. Lógico que Qual foi. foi? Isso aqui não tem Foi a sentido. casa da Dinda. Ah, coitadinho da casinha, reforminha de casa da Dinda. Acredita em Papai Noel. Pô, até eu pagava a casa da Dinda de reforma, se fosse Vamos modelo. pensar. Tinha no Exato época do Collor? Você podia doar dinheiro?
Não estou sem falando, declarar. não era da campanha, pegaram depois lá da campanha, dinheiro, pegaram aonde? dinheiro, Não pessoal. Não era nada, cara. dinheiro, Não tinha nem rapaz. desempregado por causa Conseguiram disso. arrumar o argumento. Eu acho assim, E eu detesto o Ele Collor. Hoje eu tenho a pior das impressões do Collor. Dele pessoalmente, Claro, é né? o presidente da República. Claro, mas estamos falando, comparando as situações. Presidente, algum dia entrou numa Elba? Eu só quero dizer, Se nunca entrou na Elba, eu acho que é um debate. O nego nasceu rico. Não, vamos falar a verdade. O Al Capone, vamos dizer sério, o Al Capone decapitou pessoas, esquartejou, contrabandeou e foi pego pelo imposto de renda. Você É isso. mudou para o Capone, o cara é italiano, não quero nem saber. Basta você que é turco que eu tenho que aguentar. Eu preciso- Você é testemunha. Um instante só. E eu vi o que eu estou falando. Eu Lógico que você suponho. foi, claro. Um instante só. Claro. Então, Nosso ou a contato gente aqui. começa a falar que 6 é meia dúzia, ou vamos brincar, pode brincar. Como você. toda Fala o que você terça-feira, quiser. a Pergunta participação pra da cá, AFIPESP, responder. Associação A roda dos redonda, Funcionários que 6 é Públicos igual meia do dúzia. Estado de Para, São turma. Paulo. Chega. Kátia Reis, da Escola AFIPESP. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes e participantes do Gente que Fala. Kátia, eu quero abordar contigo projetos que lutam pelos direitos da mulher e gostaria que você definisse quais são esses projetos. Vamos lá, Zancopé. Primeiro, revista Asmina. É uma publicação feminista gratuita que aposta que o jornalismo feminino pode ser tão bom e empoderador como a gente quiser. O segundo é Casa das Crioulas. O projeto Casa das Crioulas está coletando recursos para reformar uma casa que abriga as atividades de acolhimento às mães autônomas e de diversos grupos e coletivos feministas em São Paulo. O terceiro é o app Vamos Juntas. A criação de um app é o próximo passo do movimento Vamos Juntas, que busca colocar mulheres desconhecidas em contato para inibir o assédio e a violência nas ruas das grandes cidades brasileiras. O quarto é Das Cicatrizes que Transbordam Luta. O projeto independente curitibano é uma proposta de curta-metragem documental que busca denunciar o racismo sofrido pelas mulheres negras. O quinto é a Casa da Mulher Ualapiti. As mulheres indígenas Ualapites do interior do Mato Grosso buscam, com o apoio do financiamento coletivo, construir a primeira Casa da Mulher no Xingu, no qual os saberes femininos da cultura indígena pudessem ser passados de mulher para mulher. O sexto, onde está o sorriso de Juju? Como perceber se uma criança pode estar sendo abusada sexualmente? Como conversar sobre isso com ela? O que acontece depois que a criança revela o segredo do abuso sexual? Capitaneado por uma psicóloga do Ceará, o projeto Onde Está o Sorriso de Juju pretende reunir fundos para a publicação de um livro infantil que promova o enfrentamento do abuso sexual, sensibilizando para o acolhimento e proteção da criança e família. O sétimo é Mulheres de Linha. O projeto Mulheres de Linha é um modelo socioambiental desenvolvido em 7 Lagoas, Minas Gerais, que recebe resíduos de indústrias de tecidos, os quais seriam descartados como resíduo industrial, e os transformam em artesanato decorativo e funcional, por meio de oficinas gratuitas de capacitação a mulheres de 12 a 30 anos. O oitavo é Primavera das Mulheres, um show manifesto. No Rio de Janeiro, 40 artistas engajadas na luta pelo direito das mulheres participam do espetáculo cultural Primavera das Mulheres, um show manifesto, que aborda aspectos da política e da sociedade, debatendo temas como o racismo, o preconceito, o machismo histórico e a violência de gênero. O nono é Elas, Fundo de Investimento Social. O Elas é um fundo brasileiro de investimento social voltado exclusivamente para a promoção do protagonismo de meninas, jovens e mulheres. Por meio de concursos, a iniciativa investe em projetos voltados para as seguintes áreas temáticas: prevenção da violência contra as mulheres e meninas, promoção da autonomia econômica, do empreendedorismo e do fim da pobreza de mulheres e meninas, expansão do acesso à saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ampliação do acesso à cultura, comunicação, artes e esportes, promoção da equidade étnica e racial e promoção de um meio ambiente justo e sustentável. E o 10º, que é a Maternativa. O Maternativa é um portal de geração de conteúdo e compartilhamento de informações e de compra e venda de produtos e serviços de mães empreendedoras, e está captando recursos para formalizar a iniciativa como um negócio formal. Para mais informações, acesse
www.ebc.com.br/cidadania. Kátia Reis, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde. Nós vamos para o intervalo enquanto o Ciro Moura ou Odilon Guedes tomam uma aguinha para se acalmar um pouco. Gente que Fala retornará em instantes. Você está ouvindo Gente que Fala. Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos ao vivo pela nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Temos à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone aqui do estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Conosco hoje empresário Ciro Moura, que é presidente estadual do PTC, economista Odilon Guedes, jornalista Raul Jafé. Já escreveu o livro, Raul? Não escrevi. Meu querido Fernando Jorge, com o qual ontem eu falei, mandou um abraço a todo o pessoal do programa, né? Então, eu não conseguia escrever, ele me ajudava a escrever o livro, mas estava tudo lá, viu, Odilon? Antes até mesmo você se surpreender. Brasil viaja ao fundo do poço e esse poço tem subsolo. Comecei a escrever em 2008 e parei. Teria sido um best-seller, porque estava tudo isso também aí. O publicitário... Você ia me dar uma ajuda nisso aí. Publicitário Marcelo Montoni. Marcelo, hoje se fala tanto em mundo digital, há bem pouco tempo, internet... Ciro, por exemplo, até hoje ele tem dificuldades com a internet. Estou colocando ele, mas eu também tenho, né? Nós somos jurássicos juntos, né? Então... Não jurássicos, vintage. Vintage é bom. É mais bonito. Mas mais presente na vida das pessoas. E o que você orienta as pessoas? Porque quando se fala, na internet dá para ganhar um dinheirão. Mas não acho que não é tão simples assim. Não, nada nunca é simples, né? Sim. Senão todo mundo ficava muito rico na internet. Mas o quadro hoje é esse. O cara fez não sei o que na internet. Sim. Nossa. Então esse é o maior Cheio problema. A gente estava falando de informação, né? Acesso à informação. O problema é que a molecada hoje em dia, eles acham que todos eles são Mark Zuckerberg da vida, né? Que vão criar o Facebook, são os próximos bilionários digitais aí. E não é assim, é a mesma coisa de jogador de futebol. Tem 1 milhão de caras querendo jogar bola. Um vai virar o Ronaldinho Gaúcho lá que virou. Na internet é a mesma coisa. Então assim, dá para empreender de várias formas diferentes. Dá para empreender na parte de conteúdo, criando conteúdo para as marcas. Dá para empreender criando e-commerce, criando negócios inovadores. Dá para empreender, como por exemplo a Bel Pass, não sei se vocês viram esse final de semana, com o vencedor lá do Masterchef. Eles estavam fazendo um crowdfunding lá no Kickstarter. Vocês sabem como é que funciona o crowdfunding? Não traduz, até porque o povo não fala em português, né? Só fala em O crowdfunding é o seguinte. Na boca, o país colonizado é isso. É uma linguagem que nós... A nossa linguagem vale nada. Não, mas assim, infelizmente no meu mundo publicitário eu brigo com isso, mas ninguém fala português nada. Como se diz, fala em letra de forma. Letra de forma. O crowdfunding é o seguinte. O Raul captou tudo que você falou agora. Então vamos lá. Ó. Raul, é assim, Ciro. eu criei esse copo aqui, né? E só que eu criei o protótipo, só que eu não tenho dinheiro para fazer uma fábrica desse copo. Então hoje em dia existem sites na internet, como o Kickstarter e outras plataformas, que você inscreve o seu produto lá, um videozinho, e as pessoas mandam dinheiro para você, né? Crowdfunding, então um monte de dinheiro de vários lugares já se diferentes, interessou. Né? Então, e é legal pra caramba, viabilizou um monte de empresas no mundo, um monte de produto bacana. Mas a gente estava falando antes de como empreender na internet. Houve um caso esse final de semana da Bel Pass, que é uma menina muito famosa no Brasil, porque ela trabalhou no MIT, estudou no MIT, trabalhou no Google e tudo mais, e tem uns cases pessoais aí. Só que eles entraram na internet com um crowdfunding para fazer uma hamburgueria. O que tem de inovador nisso? Tem muito, né? Hambúrguer pela internet? É uma hamburgueria tradicional, só que captando dinheiro através dessas plataformas, né? Então, legal, bacana, só que não tem muito apelo. Então, o que aconteceu? O público, em geral, caiu na internet essa história na sexta-feira. Na segunda-feira já tinham cancelado o projeto. De tanto buzz que deu nas redes sociais, gente falando, perdeu credibilidade, né? Vou dar meu dinheiro para uma hamburgueria. O que tem de disruptivo e de inovador nessa história? Não existe nada. Você criar um copo que mede aqui a sua saúde é disruptivo. Um copo normal tem um monte, né? Então, dá para empreender na internet? Dá. Você tem que ser inovador, que já não é muito fácil hoje em dia. Sim. E você tem que ter
como um mundo fora aqui empresarial, muita persistência, não tem jeito. Não, o mais difícil, eu acredito, é saber que você está no ar, quer dizer, que você tem um site, você tem uma plataforma. O Facebook, ele dá plataformas muito boas de trabalho. No ramo imobiliário, por exemplo, você tem, por exemplo, imóveis para vender. Então, qual região que você quer atingir? Então, conforme que você vai pagando, ele vai colocando para todos aqueles facebookianos que estão na região. Então, você atinge 200 mil pessoas, 300 mil pessoas em tantos dias. É muito direcionado. Né? E isso tem um custo, mas é uma forma dessas pessoas receberem essa fazer informação. uma pergunta. É muito direcionado. E aí a gente começa a falar de política. Você pedir fundos para a fábrica de hambúrguer. É isso que eu não consigo. Eu não vejo captar. problema nenhum, na verdade, mas não pegou bem para o público. Não é inovador. Não, Então. Entendeu? você não é um nego antigo, como era underwriting que você trabalhava na época, que era lançamento de ações, é uma forma. É a mesma coisa. Meu, você entra ou você não entra. Não, mas veja, o que Agora, eu entendi é que são coisas inovadoras que há uma resposta porque na ele internet falou para que isso. é. Agora, para o cotidiano... Vender é um imóvel é inovador? Não, mas a forma, quer dizer, Não, a plataforma... Turma, coisa. Algum Como que tempo funciona atrás... a plataforma? Não para de Para falar, ficar não, mais claro, como funciona a plataforma? Eu criei um celular diferente. É inovador esse celular, tem holograma, sei lá. Quando eu compro uma cota dessa empresa, é como se eu estivesse comprando ações dessa empresa. Então eu recebo os protótipos em primeiro lugar. Que protótipo eu vou receber numa hamburgueria? Um sanduíche. Então, mas você pede Maionese. 600, 700 E vai chegar reais, frio, uma hein? pessoa Vai chegar ser um frio. Se hambúrguer. você vira acionista, você procura lucro, pô. Não, mas é outra. Você Mas pede você disse uma não, nota de né? visão, Mas para de dizer diferente, não, turma. né? Deixa a coisa regular. Se você coloca uma bobagem dessa, ninguém pingar o dinheiro, vira pó. Mas foi isso que exato. aconteceu. Ninguém É o que botou ele falou. dinheiro. Acabou. Pingaram, um monte de gente pingou dinheiro. Só que a credibilidade caiu lá pra baixo. O vencedor do Masterchef que pegou a carona na mídia dele pra fazer a hamburgueria, e a Bel Paes, que é uma pessoa que tá aí na mídia o tempo todo falando dos projetos próprios. Os dois apareceram na mídia e o público em geral, não nós, empresários, ninguém, mas o público que iria na lanchonete não gostou. Então o que aconteceu? A internet é um mar aberto que tem que ser construído. Onde você pode morrer afogado também, não é isso? Morre um monte de Você gente. viu coisa nova? Nego pode morrer Ciro, afogado, monte de pô. gente. Ciro Moura, É. Carlos de Pinheiros pergunta a você: há quanto tempo o senhor não conversa com esse presidente Collor? Olha, há 15 dias atrás, por alguma razão que eu não entendo, ele me ligou e me convidou para um café. E eu disse a ele que irei sim, só não sei quando. Então faz 15 dias que eu não ouço a voz dele. E antes dos 15 dias? Já fazia alguns anos. Odilon, Júlio de Santo André, como é possível enfrentar quem tem a caneta na mão, já que a Folha de hoje noticiou que o senador mudou de lado porque ganhou uma diretoria de um banco estatal? Primeiro é a população amadurecer, ter esse sentido de cidadania e pressionar o governo para que não faça isso, não votar em pessoas que têm esse tipo de comportamento. O grande problema nosso é que falta muita visão de cidadania no país e política é sinônimo de malandragem. Que nem a baixaria total. Romero Jucá estava dando beijinho na Dilma, depois de 2 dias estava apoiando o Temer e N outros. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, traição do mais baixo nível. E, aliás, o que é ruim é que andavam junto com a Dilma. Esse tipo de gente que ela convidou para fazer o governo dela. Esse é o problema. Mas, lamentavelmente, tá certo? acontece não no é, mundo todo. Mas não veja, é uma mas não é porque tristeza acontece que isso. nós temos que concordar. Não, é verdade. Pô, Ninguém a tá história é concordando. essa. Pô, isso daí não é porque você se dá bem na... Bom, então entra aí pro narcotráfico vocês e os viram caras a devem Folha? ganhar dinheiro Não, pra caramba. turma. Então, não é por aí. Acontece isso, a sociedade tem que amadurecer, denunciar. Odilon, Esse é que é o Você negócio. viu a capa da Folha hoje? Quem Bom. tem estampado na capa? Quase aos beijos. Vi a Dilma, o Aécio e o Lewandowski. Precisa explicar ou só olhar? Veja, olha, só mais um detalhe. É o Olha, né? eu fui vereador do PT, fui o maior fiscalizador do Maluf, mas eu sempre respeitei os vereadores malufistas. Uma coisa não tem nada a ver com a Essa outra. não é verdade, não é verdade. Você me jogou pros lobos. Me jogou pros Os lobos. vereadores lá que foram eleitos, eles têm direito de... Eu falo o seguinte, o cara não sendo nazista, tá certo? Não sendo ladrão, ele tem direito de ter o pensamento dele. Cada um foi criado numa família diferente, tem valores que eu tenho que respeitar. Então, agora, eu acho que é muito ruim aquela fotografia, não tem nem dúvida. Tá certo? Agora, eu acho o seguinte, eu respeito quem pensa diferente do que eu penso, não tem problema nenhum, eu acho que isso é correto.
Tá certo? Agora, não confunda isso com baixaria, caneta. Não, mas... Que, aliás, a Dilma fez isso, esse povo todo, por isso que um dos motivos, em vez dela se... Veja, a Dilma, ela tinha que ter se apoiado no movimento social. Ela foi reeleita e foi fazer a política do mercado financeiro, chamou Joaquim Levy. Aí ela perde apoio da base social dela. Quer dizer, uns erros brutais do ponto de vista vamos político. Ter que aumentar o programa. Olha, estamos falando Raul, de Dilma. Raul, Começou no Lula. Eu estava meu dizendo amigo. o seguinte, se É vocês quadrilha. se vocês eu nunca vi eles assistirem- falarem, eu vou trabalhar pra caramba, vou ficar rico e depois vou distribuir o meu com o seu. Não, é Robin Hood, eu vou roubar de quem tem, aí se der eu distribuo pro você. Porque é não quadrilha, simplifica pra turma. população, né? E quem Nós sabe a vamos gente ficar consegue discutindo ajudar com mais. quadrilha. É caso de polícia, Raul. E outra coisa que tem que fazer é o seguinte, quem acompanha aquele seriado House of Cards, que é um retrato da política americana, não está longe daquilo não. Quer dizer, aquilo ali mesmo, negociatas de todos os tipos, interesses. Cabe à população, é que eu sempre falo, é o povo que tem que saber Mas votar. que povo? Por que o Odilon Povo? desistiu da política? Que povo? Por que eu não disputei povo, mais nada? Porque a povo. gente sabe como é que é o negócio e não participa Qual é o disso. povo que pode votar com essa qualidade que você prega? Precisa ser educado. É, exatamente. O pessoal não sabe. Quando dói a barriga de fome, o cara mata a fome para não morrer. Aí se vende, faz o diabo. Outro dia um sujeito falando comigo, o óbvio, por exemplo, o Odilon, o que ele fala a nível pessoal, eu não tenho nada a questionar. Nós estamos discutindo algo político ou policial. Por exemplo, Ciro, eu sou a favor do Bolsa Família. Sou a favor. Mas tem uma coisa, quem ganha Bolsa Mas, meu Família não amiguinho, tem que votar. mas Acabou. concordo Não sim. vota. Você tá Vamos dar a desviando Bolsa esse assunto, Família. impeachment, Mas é isso. Não, mas eu sou São assunto é 50, esse. viu? Não se compra votos, não se tem compra de votos. Você acha que eu estou falando Eu sem concordo com você, conhecimento? sim. Quando invadiram os meus terrenos lá, quem me procurou? O vereador, um deputado federal, um menino que é filho de um cara aí que é lá do São Luís. Queriam fazer negocínio comigo, isso é coisa de Patrício? Mas isso é... Meu, invasão de terra vamos é discutir manjado hoje. politicamente ou policialmente o impeachment, tanto do Collor quanto da Dilma. Eu quero entender, porque Raul um foi Jafé. bom e o outro é ruim. Os dois são Raul válidos. Jafé, Ô, Jaime acabou, do Jardim Bonfilhole. Grande lembra abraço, que o Jaime. 740 está no seu DNA e diz: cada interno da Fundação Casa custa 7.100 por mês. Este montante está ajudando a recuperar menores infratores. Não, pelo contrário, nós sabemos disso, né, Jaime? Bom, a segurança pública é um caos no país inteiro. E aqui em São Paulo, que exportou o crime organizado por todo o país, né? Tanto é que a Força Nacional foi para o Rio, agora está no Rio Grande do Sul, estava em Natal. Um verdadeiro inferno. O que a gente quer saber é o seguinte, se não for controlado essa segurança pública, se não se fizer qualquer coisa, nós vamos morrer nas ruas, como já estamos morrendo em sítios e chácaras, e dentro da sua própria casa, do seu prédio, de tudo. Ô, Marcelo, tem uma pergunta aqui. Está endereçada a você Noel. pelo Antônio Então, Carlos é da bonzinho. Lapa. Só não existe. Nem sei se Vamos lá. é a tua área, mas uma pesquisa publicada sábado mostra que 52% não votarão no candidato que o governador apoiar. E fala sobre rejeições. Rejeições podem ser revertidas? Eu não sei por que a pergunta está sendo feita. Vou tentar por você. responder. O governador ele fala do nosso estado, correto? Imagino que sim. Bom. Eu acho que aí eu vou falar um pouco mais de pesquisa, tá? Relacionando Sim, a internet, sim. porque eu acho que é por aí. Sim. Né? Existem os institutos que hoje também já perderam a credibilidade aí fora, né? O próprio Mark Zuckerberg, tá lá dos Estados Unidos, ele encomendou uma pesquisa dentro do Facebook aqui no Brasil para mandar documentação e dados sobre direita, esquerda, quem vai votar, quem não vai votar e tudo mais. E foram confrontados esses dados, eu não vou falar da pesquisa porque ela não tenho acesso a ela oficialmente aqui, né? Mas eu tive acesso à leitura dela. E o que a gente viu foi que existe um disparate muito grande entre o que acontece dentro do Facebook, que é um ambiente da pesquisa, e fora. Então, assim, eu queria entender qual é a fonte dele, né? Por que veio rejeição, não vai... De onde ele tirou isso, né? Porque se for nas redes sociais, dá pra gente descobrir isso em um dia de monitoramento. Se é realmente isso daí que ele está falando. Qual é a intenção de voto, se as pessoas vão rejeitar ou não o candidato apoiado por Alckmin ou não. Agora, eu acho que é por aí a resposta, não tem muito que... Eu não entendi muito bem a pergunta dele. Né? Aproveitando tua presença aqui, essas medidas judiciais contra o WhatsApp,
que bloqueie o WhatsApp. Isso eu acho descabido completamente, né? Eu acho completamente descabido. A argumentação de que o WhatsApp pode oferecer informações que são pedidas é correta? Celular, o app sem WhatsApp, sem nada também, né? E aí acabaram de derrubar agora a legislação que obrigava a ter antenas dentro dos cárceres que arrancavam o sinal. Então, assim, de novo, né? Como tudo no Brasil, em vez de consertar, se anula, né? Verdade. Não é para anular. O problema é por que o celular chega na prisão, não se está Exato. pegando. Aliás, é o melhor lugar, como pega bem celular em Pois prisão. é, né? A gente não pega em lugar nenhum, o esse- celular é uma beleza. Toda vez que a gente precisa do celular, não pega. Outro dia eu tinha que fazer umas ligações urgentes, eu falei, vou perto de algum presídio, porque ali eu acho que pega direito. Pois é, São Pé. não tem muito sentido. Eu acho Para o que, cidadão, veja, né? O que nós tratamos aqui, e o país está numa crise enorme, um país que tem 60 mil homicídios, é mais do que a guerra da Síria, que a gente vai ser. Quando eu era criança, eu nasci em Pinheiros, você ouvia falar de um assassinato, era conversa o mês inteiro. Exatamente. Hoje em dia, você virou a barbárie, mais de 40 mil mortos nas estradas e no trânsito. E as pessoas vão achando que isso é normal e não é. E o Brasil tem um potencial enorme. Agora, a grande questão que você colocou e que eu concordo plenamente, se você não tiver informação adequada, você manipula o povo o tempo inteiro. Então precisa democratizar os meios de comunicação. Eu até falo, um programa desse, eu participava muito do debate lá com o Ferreira Neto, que acho que era o único programa de televisão de debate, que acabou. E eu acho que o único programa de debates que tem hoje é esse aqui. Sim. Que eu falo, precisaria ir às 8, um programa desse precisava passar às 8 da noite Em rede na Rede nacional. Globo, Isso é verdade. por quê? Veja, aqui tem pessoas de sério o diversas assunto, não é formações que o sujeito que está ouvindo vai falar, pô, será que o Ciro tem razão? Ou de novo, ele vai ouvindo. Mas a discussão Ou nasce à cada um luz, de nós. claro. Agora veja, você tem o que? Hoje um pensamento único. Hoje você, por exemplo, quero repetir, o ano passado o governo pagou 500 bilhões de juros da dívida. Isso não é discutido, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A inflação no Brasil, os caras acham que vão acabar com a inflação com a taxa de juros no Brasil, a Selic é a mais alta do mundo. E a inflação não cai porque não tem nada a ver os juros com as causas da inflação hoje. Não tem debate. Você ouve aí os articulistas você fala econômicos. Mas é que é tudo pagamento muito de juros, raso, né? Muito quando raso você hoje a fala opinião nesse das pagamento pessoas. de juros, é dinheiro que deveria estar na educação. Lógico, deveria estar na o saúde. governo economiza, em vez de investir em educação e saúde, transfere lucro para quem aplica no mercado financeiro, principalmente os bancos. E como este povo é que tem o poder, a televisão não debate isso precisa ser debatido. E é isso que eu estou falando, veja, não é nenhuma questão revolucionária. Não. Esses debates tem nos Estados Unidos, na Europa, é que nós somos um país atrasadíssimo. A elite brasileira quer ganhar dinheiro e o povo que se dane. E aí elege, quem é que banca aqueles deputados, aquele show de horror, que foi o dia da votação lá, do impeachment da Dilma? É quem Pela tem minha grana. manhinha, né? Quer dizer, veja, então, se a gente não melhorar a educação, não democratizar a mídia, quer dizer, o que é democratizar a mídia? O poder que a Globo tem é brutal, não pode. Você tem que fazer a Globo, que fizeram na Argentina. Tem que vender partes da Globo, ou como nos Estados Unidos. O sujeito que tem televisão numa região não pode ter jornal e nem rádio. Por quê? Porque você democratiza, isso é bom para todo mundo. Isso é verdade. Agora Como você tem o publicitário, quê? eu sofro um pouco com Um isso meio aí de também. comunicação que faz a cabeça de todo mundo. Não, é que o Mas povo deixa eu também perguntar não uma tem o coisa pra menor vocês. interesse. Você sabe que o povo não tem. Agora, com essas discussões tem. que tivemos aí É há que eles também não têm um ano, acesso, 2, né? começou a se discutir um pouco mais, que as pessoas nem sabiam nada de nada. E não é, fomos pessoas esclarecidas. Você conversava, o cara, não, mas isso não é assim, isso não é assado. Ninguém sabia de nada. Agora que é o teu negócio, como você fala, minha esposa falou, puxa, agora eu vou na minha academia e eu vejo as mulheres discutindo essa questão política, coisa que ninguém falava disso. Mas agora raso. começou. É muito raso. E eu te falo por que é raso. Porque democratizou, entre aspas, o acesso. As pessoas têm um Android de R$200 que compram ali com 5 chips, acesso ao Facebook, acesso ao WhatsApp. Não é por isso que elas têm acesso à informação. Sim. Né? A internet, Informação como é outra todo, coisa. A informação é muito rasa, é muito rasa. E aí eu vou voltar para a parte política. E o jovem hoje é muito mais disso já fui aqui a do dois que de inteiros. televisão. Liguei lá, eu não Quer mais tinha nem como, saber. pô. Tem até as coisas como morreu o artista fulano de tal. É isso, Não é exatamente. isso? É. Porra, meu, perde a credibilidade. É uma terra de piratas, né, a Deixa eu só internet, falar né? uma Isso é coisa para verdade. você, o seguinte, que é a visão de cada um de nós. Vocês falaram aqui o que o apoio do Geraldo Alckmin, que é o governador de São Paulo, atrapalha seu candidato. Isso é a Quando pergunta. 52% regenta. Agora eu vou olhar sobre o meu ângulo.
E quantos darão voto a ele pelo apoio do governador? Pois é. Me responda. E hoje eu pergunto, será que o grande parte do povo sabe quem é o candidato apoiado pelo governador? Concluir, Eu acho que não. Aí o povo não tem. Eu não fiz a pergunta para você já está respondendo. O Raul entrou de abelhudo, pô. O negócio é o seguinte: 52% vão rejeitar o apoio do Geraldo. Se 20% apoiarem, põe o cara no segundo turno, turma. Essa visão é o caminho mais curto entre 2 pontos, que é a reta. Não é, Odilon? Eu só vou fazer um comentário. Eu quero só uma... Qual é o número? Eu não sei, você sabe o número? Não, Ciro. Não, diz que 52 rejeitam o apoio do governador. Ciro. Quantos apoiam? 48% estão liberados, não é Não, que mas apoiam. deve ter um não é número. que apoiam. Não, esse número não tem. Então, Eu só vou dizer só um comentário. interessa. Ciro. Então, mas da onde Quantas saiu o pessoas... 52% não De onde apoia? Essa é saiu? a fonte que eu queria saber. É o que você perguntou. Duvida, é furada essa Não, pesquisa furada. Mais uma correto. pesquisa a furada. pesquisa O que o Marcelo pergunta é correto. alguém De sério, onde vem esse é número? bem feita. Né? De onde vem esse Desculpe, número? o que foi? A pesquisa feita por alguém sério é bem feita, ela não erra. Agora, se o nego é malandro... Me e fala a- uma mas pesquisa pera, que é séria e bem feita. Eu falo. Raul, uma Eu última... falo, professor... Não, eu só Uma queria... última pergunta para o da Raul. USP, não Já tem que você nem está chegando dos instituto. Estados Unidos, Que é uma coisa séria, Donald você liga Trump pra mim, ou Hillary então, Clinton? vai lá, Olha, eu vou você dizer fala, uma coisa. você até arrumar uma Deve grana, dar fala, vai pra a Hillary batata. Clinton. Eu tenho um nome. Mas Não, isso aí, muita tem, gente pô. que eu conversei vota no Trump. Sabe por quê? Porque o americano também, como a gente aqui, já está de saco cheio desse negócio de politicamente correto. Você não pode falar mais nada que... Não, você não pode falar isso, você não pode dizer aquilo, você não pode... E mudando as tradições. A família americana, principalmente a do interior, ela é muito tradicional. É aquele negócio do pai, a mãe para a igreja e não sei o quê. E estão acabando com tudo lá também. O negócio de destruição da família que está acontecendo por lá. E isso é que está fazendo esse pessoal todo, de repente, querer votar no Donald Trump. Que eu acho que não deve ganhar, mas ninguém sabe. Eu só queria dizer uma coisa seguinte: eu ouço hoje muitas pessoas com as quais eu converso dizendo: não vou votar em vereador nenhum, não tem nenhum que preste. Eu falo, peraí, você tem 1000 candidatos a vereador, você tem todo 30 e mundo tantos partidos, Não tem 1000. nenhum, né? Você que não tem capacidade para entre os 1000 escolher um. Exatamente. E esse é o teu grande problema. Outra coisa do povo brasileiro: se o Odilon é candidato, eu sou candidato, ou você é candidato, o cara fala: o Raul não tem chance, então eu não vou votar nele para desperdiçar o meu voto. Para não perder o meu voto. Então ele vota Lamentável. naquele cara que é um picareta, mas todo mundo, esse cara vai ganhar. Esse é o problema do povo. Raul então aí Jafé. nós vamos chegar em tudo onde nós estamos discutindo. Raul Jafé, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Um Obrigado, grande viu, abraço. Kizama? Um grande abraço. Olha, eu tenho grandes amigos, estou tendo agora um novo amigo, Prazer. meu filho, o Odilon, são amigos. Eu estava lembrando que o primeiro debate que eu fiz com o Odilon foi na Rádio Imprensa em 1990. Odilon, você não vai lembrar disso. Não, eu não tinha... Marcelo Montoni, grato por ter vindo. Muito ao obrigado nosso pelo Gente convite. Que Fala. Ciro Moura. Pessoal, foi muito bom, como é sempre aqui. Agora, a gente inflama, Ótimo. tá? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, para mim, vou encerrar dizendo: esse é um assunto página virada. Nós vamos agora ter que fiscalizar o Michel. Odilon Ele pretende Guedes, responder. um abraço, mas- Odilon Guedes. Bom, eu queria agradecer novamente. Eu acho que esse programa é muito importante porque ele permite que cada um expresse Sim. as suas posições democraticamente, e o povo que tem que analisar quem acha que a pessoa que está ouvindo, quem tem as explicações mais razoáveis, etc. Isso aí precisa ser disseminado pelo Brasil. Porque se não resolver mandar informação, nós estamos mortos. Esse é que é o detalhe. Exatamente. Informação, educação é o futuro. Conhecimento traz tudo, né? E Gente o que Collor fala tem sabia a o que era o direção Elba? geral do jornalista Fausto Ainda não Camunha, sabe. diretora de produção Zenilda dia mesmo Salvato, tinha um monte de redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.